Meu nome é Gilberto Vieira, eu sou doutorando pela Universidade Federal da Bahia, inscrito no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura, e minha orientadora é Suzane Costa. A reflexão que eu trago aqui hoje, ela tem o seguinte título: Imagens em atravessamento entre o digital e o analógico, os casos Cara e Afrodite. Essa reflexão, ela se concentra num campo de tensão localizado na sociedade contemporânea, que, saturada por imagens irradiadas pelos mais diversos dispositivos técnicos, passa ao mesmo tempo a desconfiar delas. Provoca inicialmente essa discussão a partir da performance de duas imagens. A primeira delas diz respeito à personagem de nome Cara, que é a protagonista de um enredo digital criado em 2012 por uma empresa francesa desenvolvedora de jogos eletrônicos e que se dá o nome de Quantic Dreams. Na segunda, o pintor florentino Sandro Botticelli reproduz o nascimento da deusa grega da beleza e do amor, de nome Afrodite, uma pintura que recebe o nome de O Nascimento de Afrodite. A cena que me interessa é essa. Num determinado momento da narrativa digital, Cara, que é a androide, cobre o corpo desnudo com as mãos em um gesto que considero muito semelhante ao retratado pela pintura de Botticelli na sua particular representação do nascimento da deusa. Considerando-se a natureza artística do que é visto, o que vigora no contraste entre essas cenas parece ser a relação simples, que produz um efeito de semelhança de um original, mas que não pretende ser a sua cópia fiel. Uma imagem remete a outra imagem, mas não necessariamente uma a outra se comprometem a convergir para o seu referente real. É aquilo que o filósofo francês, o Jacques Rancière, em uma produção dele chamada O Destino das Imagens, de 2012, diz como arco e semelhança. Ou seja, a imagem não remete necessariamente a um lugar de origem. Ela parte de outro lugar, e neste caso, o outro lugar é o contexto da mídia digital ou uma tela de cortiça. É a forma de como eu construo essas analogias entre o digital e o analógico, para enfim observar Cara e Afrodite na performance de suas encenações, que muito embora sejam irradiadas de tempos tão distintos, independe do que são feitos os seus dispositivos, as naturezas dos seus dispositivos técnicos. Então, nessa questão, embora se inicie a discussão evocando as interseções entre o que performatiza a androide e a figura desenhada na tela de cortiça do pintor italiano, eu não me atenho exclusivamente a uma relação meramente comparativa entre elas. Ao ater-me em recortes muito pontuais dessas encenações, proponho, sobretudo, considerar possíveis trocas de sentidos, o que aqui eu percebo como entrecruzamentos. A partir dessa proposição, reflito sobre um campo de tensão em uma sociedade contemporânea que está saturada por imagens. E então a gente fica nesses entrecruzamentos do que seria o real e o do que seria uma imagem técnica. O próprio Rancière fala: do que se está falando quando se afirma que aqui em diante não há mais realidade, apenas imagens? Ou o inverso, que doravante não há mais imagens, somente uma realidade representando sem cessar a si mesma. Se só há imagens, então não existe mais um outro da imagem. E se não existe mais um outro da imagem, a noção mesma de imagem perde, então, o seu sentido. Então, para o desfecho dessa reflexão, tomando como exemplos a imagem de Vênus e de Cara aqui representadas, uma imagem remete a outra imagem, mas que não se diz necessariamente um referente real. Aqui o que observo é que estas performances reordenam, reorganizam e ressignificam, de certa forma, os elementos de um mosaico, cujo acoplamento das peças não mais exige um encaixe perfeito para se tornar reconhecível. Aqui o que eu observo são que essas imagens, em seu contexto performático, e através das quais emergem significados preferencialmente plurais, tendo como ponto de partida aquelas vinculadas pelas produções de Sandro Botticelli e da empresa Quantic Dreams consecutivamente. É esta a reflexão que se propõe, então, esse pequeno estudo.